Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em ano eleitoral, todo cuidado é pouco para não ultrapassar os limites para a divulgação de fatos e feitos. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Dias Toffoli é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, em maio, vai assumir a presidência desse tribunal. Muito obrigada, ministro, por estar conosco. E nesse ano em que a expectativa é muito grande, um ano peculiar, temos Copa do Mundo, temos eleição e a ansiedade pelos rumos futuros que a eleição decide na vida do país. Ministro, já nesse início de ano, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior estão tendo trabalho com a questão da ultrapassagem dos limites legais para a propaganda eleitoral. E a minha pergunta é se há uma linha nítida, muito clara para políticos, pré-candidatos, né, do que pode e no que não pode, principalmente daqueles que exercem uma função institucional e que vêm a público até prestar contas daquilo que estão fazendo. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, telespectadores do Jornal da Gazeta. É uma alegria, uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Esta questão relativa à campanha antecipada, eu tenho uma visão muito particular, que nem é a majoritária lá no Tribunal Eleitoral. Eu entendo que o país lutou muito tempo para se ter eleições diretas para presidente da República, para se ter eleições diretas para o governo do Estado, e, portanto, eu sou favorável à mais ampla possibilidade do debate político e das pessoas se colocarem como candidatos. Então, o meu ponto de vista é que o que deve ser coibido na chamada pré-campanha, neste momento em que ainda não há candidatos escolhidos em convenção, é o abuso do uso dos meios de comunicação e o abuso do poder econômico. O que configura o abuso do uso dos meios de comunicação? Por exemplo, alguém já iniciar a pedir votos através dos meios de comunicação. Olha, eu sou candidato a governador, eu quero o seu voto. Quer dizer, claramente. Claramente, explicitamente. Porque a dificuldade fica exatamente nesta linha tênue que você falou, desta dificuldade de se saber o que é campanha e o que não é campanha. Um debate político, um debate sobre quem será o pré-candidato, esse debate já está colocado. As pesquisas eleitorais já são lícitas a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Onde aparecem os pré-candidatos a governo de Estado, os pré-candidatos a presidente da República, e isso é divulgado. Agora, ministro, eu tenho ouvido de pré-candidatos um argumento que não apenas que eles exercem funções que são públicas e eles vão a público prestar contas, etc., como também que eles não são candidatos. A lei se refere a candidato e não a pré-candidato. Eles dizem, eu sou pré-candidato a candidato. Então, como é que essa lei vai se aplicar a mim? Esse argumento faz sentido? Pois é, a lei não é clara em relação a esse período. Trata todo este período como se não houvessem as pré-candidaturas, quando de fato há. E como não há uma clara regra na legislação eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral e muitas vezes a Justiça Eleitoral acaba punindo aquilo que entende ser um abuso destas pré-candidaturas. E na internet, recentemente, o Tribunal Superior mandou retirar uma imagem de um pré-candidato do PSB, Eduardo Campos. A internet também é vulnerável a esses mesmos limites que nós estamos falando agora. O Facebook não é um portal aberto a todo mundo. E essa interlocução, isso não é invasão na privacidade do eleitor? Este é um tema que o tribunal vai ter que enfrentar. Em relação ao Twitter, por exemplo, o tribunal inicialmente entendeu que era possível haver abuso e propaganda eleitoral pelo Twitter. Eu até, naquele primeiro julgamento, eu fiquei vencido. Mas depois acabou esta posição a prevalecer no sentido de que o Twitter é um clube fechado. Só participa do Twitter quem se cadastra, quem se aceita como amigo daquela pessoa. É como se fosse uma conversa entre pessoas por um telefone, por exemplo.
E, na maioria das vezes, inclusive, o veículo é este mesmo, né? É o telefone ou a internet. Pois bem, então isso é uma conversa entre pessoas que não pode ser sancionada pela justiça e acabou prevalecendo esta posição. Agora surge a questão da internet e a legislação eleitoral que veda a propaganda pré-eleitoral na internet. E esses limites que nós, enquanto juízes, nós vamos ter que, em cada caso concreto, analisar se essa plataforma, o Facebook, é uma plataforma aberta, se é uma plataforma fechada, se isso pode se caracterizar como se caracterizou o Twitter, como uma conversa mais reservada ou não. Nós temos hoje no Brasil, Maria Lídia, cerca de mais de 80 milhões de computadores ligados à rede mundial, à internet. E pelo menos metade destes já tem Facebook. Então já é um número, um instrumento bastante utilizado pela sociedade brasileira, com uma amplitude bastante razoável. Então são elementos que nós temos que levar em consideração. Mas eu parto sempre da ideia de que o debate, ele, quanto mais amplo for, melhor para a democracia. Esta é a minha premissa individual. No tribunal nós somos 7 e prevalece a maioria. Ainda sobre essa questão eleitoral, ampliou-se aquele debate que coloca em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Fala-se muito na vulnerabilidade das urnas eletrônicas pela comprovada possibilidade de manipulação de softwares. Aqui no Brasil, nós que nos vangloriamos tanto da agilidade do processo eleitoral, garantimos a segurança para o eleitor de que não possa haver manipulação na contagem dos votos, exatamente por esses hackers cada vez mais refinados e invasivos? Olha, Maria Lídia, eu posso garantir ao cidadão brasileiro, e aliás o cidadão brasileiro já tem essa percepção, de que a urna eletrônica no Brasil é segura. E o eleitor e os partidos políticos, eles têm essa segurança. Tanto é que quando houve os debates sobre as resoluções relativas aos atos preparatórios e a questão relativa à urna eletrônica, a audiência pública ocorrida ainda no ano passado, não houve maiores questionamentos. A segurança da urna é atestada à unanimidade no Brasil, praticamente. E a manutenção dessas urnas eletrônicas? Nós temos pessoal, equipamento e segurança, o controle de que a manutenção é feita e funciona? Evidentemente que isso tem um custo, é um orçamento que é destinado a este tipo de atividade, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, uma garantia de que o voto dado na urna é o voto contado. Isso foi um dos maiores motivos de criação da Justiça Eleitoral no Brasil em 1932 e é um exemplo para todo o mundo. Tanto é que vários outros países hoje utilizam-se de urnas eletrônicas. Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal teve uma evidência como jamais aconteceu no Brasil nos últimos anos em função do julgamento da ação penal 470, o chamado mensalão. E teve muita visibilidade que expôs a estrutura, o comportamento dos magistrados, e mostrando que é uma estrutura que não diferencia muito de outras estruturas de trabalho, onde existe uma hierarquia, exercício de poder, onde existe disputa, competição, comparação, até alguma fofoca que foi flagrada por Câmara, né, de ministro falando de outro ministro. De alguma forma, independente do resultado desse clamoroso julgamento, no seu entender, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal foi afetada por essas razões? Não, de maneira nenhuma. O que tudo indica é que a credibilidade do Supremo com a TV Justiça e a transparência, que é o único tribunal do mundo que transmite suas sessões ao vivo. O único do mundo, pouca gente sabe. E que a decisão não é tomada nos bastidores, a decisão é tomada lá, no momento do julgamento. Eu, quando vou para o julgamento, eu não sei como votará o Ricardo Lewandowski, que senta à minha direita, nem a Rosa Weber, que senta à minha esquerda, quanto mais os outros, que sentam mais distante. É uma discussão que se dá diretamente e o cidadão brasileiro pode acompanhar isso.
Essa transparência com a criação da TV Justiça, ao longo do tempo, trouxe maior credibilidade. Quando eu estudei Direito, Maria Lídia, é o que eu fiz no Largo São Francisco, na melhor faculdade de Direito do Brasil, para orgulho de todos nós que somos paulistas. Olha, o que eu sabia sobre o Supremo naquela época? O Diário Oficial, para chegar e circular com uma decisão do Supremo, demorava dias. É verdade. A revista trimestral de jurisprudência do ano passado só chegava esse ano. Ninguém nem sabia, muitos professores do Largo São Francisco nem sabia dizer de cabeça o nome dos 11 ministros do Supremo. Quanto mais os alunos. Hoje, um cidadão que nem pensa em fazer direito, que não é da área jurídica, ele tem em mente o nome de vários ministros da Suprema Corte. Isso trouxe credibilidade. É obviamente que pode se concordar ou não se pode concordar com as decisões tomadas. Mas o fato é que todos podem verificar que as decisões são tomadas, primeiro, diretamente, ao vivo, inclusive com fortes emoções. Segundo, que elas têm fundamento jurídico. Não existe decisão certa ou decisão errada, mas tem voto uma coisa certo que ou voto também errado. foi exposta, O que existe é uma decisão final que esse debate leva à conclusão. Perdão por eu ter interrompido, mas para encerrar, tem uma outra questão que também, essa democratização e agilização, né, da informação com a visibilidade, tem um outro lado que favorece a reflexão do cidadão. E um dos aspectos que tem sido muito debatido, não só em redes sociais, mas através da mídia e em debates também, é a questão dos critérios da indicação dos magistrados no Supremo. Num julgamento como esse, que até hoje se fala, de um lado fala, julgamento político, do outro lado diz, não foi, é uma ação como outra qualquer, etc. Mas a questão política é que despertou a reflexão se o critério do chefe do executivo indicar o magistrado não coloca esse mesmo magistrado numa posição de vulnerabilidade, de que ele possa estar julgando a serviço do interesse político de quem o indicou. Se fosse assim, Maria Lídia, os políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores teriam sido todos absolvidos, porque o tribunal que julgou a ação penal 470 era majoritariamente de indicação do presidente Lula e da presidenta Dilma, ou seja, de indicação de presidentes eleitos pelo PT. E eu mesmo, que trabalhei no governo Lula, que trabalhei tanto no Planalto quanto na Casa Civil, eu condenei Delúbio Soares, meu voto foi pela condenação de José Genuíno. Então não há, isso daí é uma crítica que não se sustenta a não ser como palavras ao vento. Ela não tem fundamento. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite, ministro. Uma boa noite.